Olá meus amigos, tudo bem? Sou o professor Francisco José e estou passando aqui para deixar algumas dicas para o exame da OAB que ocorrerá neste domingo, dia 18 de novembro de 2018. Pois muito bem. Em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos claro de que o exame da OAB é pautado pelo conhecimento múltiplo disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar que o aluno adquiriu durante 5 anos de estudo na área jurídica. Pois muito bem. É importante também deixar bem claro que para se preparar para o exame da OAB, é preciso que o aluno tenha essa realidade dos 5 anos ao menos palpável na sua vida. Veja bem, quem estudou com poder, com autoridade, quem investiu o seu tempo nos estudos, está preparado para o exame da OAB. E aqui, sem fazer nenhum juízo de valor a nenhum dos colegas que vão prestar o exame da OAB, eu gostaria que você se lembrasse das aulas inaugurais de introdução ao estudo do direito, a fim de que você compreenda, caro aluno, que no próximo dia 18, no exame da OAB, quando você refletir as questões, você irá lembrar dessas dicas que eu estou lhe dando. Pois muito bem. Quando nós estudamos direito, nós partimos de uma premissa fundamental. O que é o direito? Para que serve o direito? Onde está a sua origem ou suas origens? O processo de evolução do direito? Quais os fatores determinantes para que o direito evoluísse e em que medida o direito evoluiu, tá certo? E quais as implicações que o direito teve no processo de consolidação da ciência do direito e todas as ramificações do direito. Então vamos lá. O direito é um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida em sociedade. Este é o conceito de Gustavo Radbruch. Todavia, é importante que o aluno compreenda que o direito e a ciência do direito recebem uma conotação muito mais ampla, que é a chamada dinâmica dos processos humanos. Ou seja, tudo no direito está relacionado àquilo que nós vemos na sociedade, aquilo que nós aprendemos com as questões de ordem econômica, de ordem cultural, de ordem religiosa e também de ordem moral. Direito, se é um conjunto de regras morais e positivas que regulam a vida em sociedade, este conjunto de regras disciplina toda a realidade humana e todo o contexto social onde vive a pessoa humana. O direito tem como fonte de origem o Estado que é o poder autorizante de onde brotam as normas jurídicas com poder e com autoridade. E aí normas de direito civil, direito penal, processual penal, direito ambiental, direito constitucional, direito do consumidor, direito das coisas, portanto direitos reais, tá certo? Direito de família e das sucessões, direito internacional público e privado. Todos esses ramos do direito têm sua fonte de justificação na Constituição Federal. Aqueles que foram meu aluno nas várias disciplinas que ministrei na universidade compreendem essa realidade. A Constituição é um guarda-chuva que protege todos os subsistemas de direito. Tá certo? Um guarda-chuva propriamente dito, quando ele é aberto, ele protege a pessoa ou as pessoas que estão debaixo dele, seja da chuva, seja do sol ou de qualquer outro elemento da natureza. A Constituição é este guarda-chuva, por quê? Porque ela fornece princípios gerais, princípios estruturantes que servem, alicerçam, fundamentam e ordenam todos os subsistemas de direito. Por isso que é possível falar em direito civil constitucional, em direito processual civil constitucional e em todos os ramos do direito, por força dos processos humanos e da própria evolução da ciência do direito linearmente, a partir da segunda metade do século XX, é que o direito constitucional passou a fornecer base de sustentação jurídico-filosófica para todos os segmentos do direito.
Portanto, o direito ele é positivo porque ele é regra. Ele é regra que determina uma forma e um modo de agir e impõe uma sanção para aquele que a descumprir. Isso funciona em todas as matérias e disciplinas e ramos do direito. Para todo aquele que vai prestar o exame da OAB, tem que saber que a regra jurídica é a regra impositiva. Ela foi imposta pelo Estado, ela tem conteúdo coercitivo e tem conteúdo distributivo e tem um conteúdo que requer uma compreensão de uma realização do direito. Daí, o aluno que aprende teoria geral do direito, ou a chamada IED, Introdução ao Estudo do Direito, compreende essa realidade. Ao estudar para o exame da OAB, ou ao ler uma questão da OAB e interpretá-la, é importante que o aluno tenha bem claro que ele deve partir de uma interpretação constitucional, uma interpretação do sistema. A interpretação atual é uma interpretação ampla, difusa e funcional estruturante. Parta no exame da questão da OAB sempre da Constituição. Por isso Miguel Reale falava de uma hermenêutica estrutural, e que eu disse que essa hermenêutica atual é funcional estruturante. Por quê? Porque o aluno, quando se deparar diante de uma questão, especialmente nas questões de direito civil, empresarial, direito do consumidor, direito ambiental, e uma interpretação ampla das questões constitucionais, deve lembrar a forma de interpretar o direito conforme a sua função social. Está lá na Lei de Introdução às Normas Brasileiras de que o juiz, ao decidir, deverá buscar os fins sociais da lei. Esses fins sociais da lei não é nada mais, não é nada menos do que a própria função social. E a interpretação do direito, para todas as áreas do direito, ela é uma interpretação sistemática, porque busca no ordenamento jurídico os vários elementos que conduzam a esta função social. Daí o aspecto sociológico da interpretação da norma jurídica, que o aluno da OAB haverá de avaliar no contexto da função social do direito o que aquela questão colocada pelo examinador quer dizer. Buscar cumprir a função social dentro de um aspecto estruturante da hermenêutica estrutural de Miguel Reale é compreender o fim da norma. Qual é o fim da norma? Penal, civil, processual civil, de direito administrativo, de direito de família e assim por diante. Se o aluno tem muito claro quais são as funções do direito, quais são as funções das normas jurídicas, o que essas funções buscam alcançar, ficará muito mais fácil ele interpretar uma norma de direito numa questão da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, caríssimos alunos, percebam que as questões da OAB são questões muito amplas, porque requer exatamente que você compreenda o sentido e os vários sentidos das questões da OAB. Embora haja apenas uma resposta possível para cada questão, o aluno precisa ter bem claro que o bom senso naquilo que ele aprendeu do direito também é aplicável nesse momento. Quando, caríssimos alunos, vocês se depararem com uma questão da OAB de direito constitucional, seja de direito tributário, seja de direito fundamentais, seja sobre os remédios constitucionais, volte lá no artigo 1º e 3º da Constituição e lembre-se dos princípios básicos do Estado do Direito, dos fundamentos do Estado do Direito. A Constituição ela vai fornecer toda a base de sustentação para o ordenamento jurídico. Não é diferente para as questões da OAB. Por isso que o princípio vigorante do direito é o princípio da solidariedade social, é o princípio da dignidade da pessoa humana, da paz, do bem comum e da justiça. Com esses 5 princípios,
guardados na cabeça e interpretados de uma forma funcional e estruturante, haverá com certeza maior facilidade dos alunos interpretarem as questões de direito civil, empresarial, direito do consumidor, direito ambiental e tudo mais que estiver correlacionado às relações público-privadas e às questões que versarem sobre essas disciplinas. Portanto, nesse último dia, ou últimos 2 dias, sexta e sábado, vá na Constituição, vá lá na Constituição Federal. 80% das questões da OAB fazem parte de uma análise ampla e difusa das normas constitucionais. Vá lá, nos primeiros artigos, do 1 ao 12 da Constituição, leia, interprete, não abra caderno mais, não abra código, mas só leia as questões constitucionais, do artigo 12 ao artigo 21, faça isso também. Leia, compreende, tente lembrar as aulas, ok? Do artigo 21 ao artigo 42, faça essa leitura, né? Faça essa leitura, tente se lembrar da aula, não fique perturbado em abrir caderno, não fique perturbado em abrir códigos ou ver anotações, Google, aulas, não faça isso, tá? Vá continuar na Constituição e veja sobre o artigo 60, o processo legislativo, as espécies normativas, passe, né? Leia minudentemente cada um desses artigos. Em seguida, vá para a organização do Estado, vá para a organização das políticas públicas e você verá que isso vai lhe trazer muita coisa na sua memória e vai ajudar muito nas questões da OAB, né? Esses últimos 2 dias não é para se matar de estudar, mas apenas para lembrar, e nada mais do que a Constituição Federal vos farão lembrar exatamente aquilo que estudaram. Claro que não tudo, mas lhe ajudará. Veja bem, veja as questões de ordem da saúde pública, artigos 195, 196 da Constituição Federal, os artigos subsequentes, 200 em diante, vai falar sobre a questão da previdência social, né? Para isso é importante ter uma Constituição atualizada, as questões trabalhistas, tá certo? No artigo 182 e seguinte, você avaliará a questão da política pública para o meio rural e o meio urbano. Aí lembre-se do Estatuto da Cidade, ok? Olha como é dinâmico o direito, olha como isso vai fazendo o senhor, a senhora examinando, lembrando das questões que você estudou em sala de aula. Se a sua Constituição for comentada, dê uma olhadinha rápido, mas não se perca nos comentários, porque aí o senhor não consegue compreender e ter tempo suficiente para voltar. Veja, a ordem econômica constitucional, artigo 170 e seguintes, dê uma passadinha lá. Por quê? Porque vira e mexe nós temos questões da OAB de direito constitucional, de direito tributário e de direito financeiro que reportam ao artigo 170 da Constituição Federal. Sem se esquecer também da disposição do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que reporta a compreensão do artigo 170 da Constituição Federal. Portanto, meus amigos, hoje, sexta-feira, amanhã sábado, estude só pela Constituição, não perca mais tempo. Estude só pela Constituição. Se você hoje passar do artigo 1º até o último da Constituição Federal, dedicar 4 horas, isto vai lhe render muito, porque na sua mente, na sua memória, você vai lembrar de muito conteúdo. Isto será maravilhoso para o seu exame de domingo. Amanhã, no sábado, faça a mesma coisa. Vai pensar, poxa vida, mas eu vou rever? Sim, vou rever. Porque se você estudar a Constituição Federal entre 5 e 10 vezes, buscando usar os instrumentos de interpretação da Constituição, você não precisa pagar cursinho, você não precisa correr desesperadamente, porque tudo você já aprendeu, tá certo? Você que deve fazer a diferença durante os 5 anos
de estudo, se preparando para um grande profissional do direito que você será. E agora, nesses últimos 2 dias que lhe faltam, você vá na Constituição, estude a Constituição, relembre das aulas, daquele sentido das aulas dos professores e aqui daquelas que eu procurei ensinar, sempre de forma funcional e estruturante. Todas as minhas aulas foram com conteúdo civil constitucional, empresarial constitucional, ambiental constitucional, família e sucessões constitucional, tá certo? Do consumidor constitucional e a própria Constituição, quando eu ministrei várias vezes aulas nesse sentido. Até quando eu fui professor de Direito Internacional Público e Privado, a Constituição, portanto, é o arcabouço seguro para você, aluno que vai fazer o exame da OAB, está preparado para o exame da OAB. Olha, sábado, quando der 5 horas da tarde, fecha a Constituição, sossegue, tá certo? Se preparem, durmam um bom sono, acorde cedo, vá para o exame da OAB e a sua vitória será certa. Fica aqui o grande abraço e o desejo do professor Francisco José que você faça uma excelente prova nesse domingo. Eu, como cristão, vou orar por todos vocês, pedir ao Papai do Céu que já dê a graça para que vocês passem para a segunda fase e sejam felizes já no primeiro exame da OAB deste ano que você termina de cursar e vai se inserir nos quadros de advogados do Brasil. Um grande abraço e até a próxima.